Olhos sedentos no negro infinito, pisando o rastro da estrela guia. Farol de esperança, centelha divina que alumia o caminho. Esses homens eram mais do que simples mortais, reis poderosos, mestres da ciência, buscando respostas para os próprios dilemas no encalço da estrela. Trazem nas mãos oferendas para o menino Deus, trazem no peito o desejo de se encontrar, trazem um sorriso nos lábios, espera de alegre destino, e nos seus olhos o brilho que inspira o luar, que inspira o luar. Aqueles reis do distante Oriente vieram a Belém para adorar o menino que traz alívio para a alma cansada de quem o buscar. Louvado seja o pequeno menino de Belém, glória a Deus nas maiores alturas. O mistério da vida naquela manjedoura se desfez, a alegria invadiu a casa em santa folia, em santa folia. Amém. Essa é uma folia de reis evangélica. Tá bom. Gente, na verdade eu quero compartilhar brevemente com vocês algo do Salmo 8. O Salmo 8 é um salmo que eu não sei se a igreja de algum de vocês aí segue o calendário litúrgico, segue o lecionário. Aqui na igreja, há 3 anos atrás, a gente decidiu seguir o lecionário. E tudo isso foi depois de um bate-papo bem legal com o Gladir. Gladir, naquela época, ele pastoreava uma igreja lá em Criciúma. E a gente foi junto para um congresso da Fraternidade Teológica Latino-Americana em Salvador. E a gente ficou num apartamento, só nós dois. E a gente, então, um papo rolava, ia até tarde da noite, conversando, batendo papo. E aí eu perguntei, falei, Gladir, como é que você resolve esse negócio? Você é pastor de uma igreja, você atende convites, várias igrejas estão te convidando, você viaja muito, e você é professor de uma universidade, lá em Criciúma, né? Como é que você consegue conciliar tudo isso e o pastorado? Eu, como pastorado e a música, já acho às vezes meio pesado, né?
ele pegou e falou assim, ele contou que ele tem pega um determinado número de matérias na faculdade, etc. e tal, e ele falou que na igreja algo que ajudava bastante ele era exatamente seguir o lecionário, né, o calendário litúrgico, né? E aí ele me passou um link, que eu entrei nesse link, comecei a estudar bastante sobre isso, porque a gente não tem muito essa tradição, né? Perdemos essa tradição já foi mais forte no passado, e o calendário litúrgico é muito interessante, porque ele cruza os acontecimentos da palavra de Deus exatamente com o nosso calendário com o calendário da Bíblia. Então você, por exemplo, começa a celebrar coisas que muitas vezes a gente não celebra mais. Por exemplo, a ascensão de Cristo. Domingo passado foi o domingo da Trindade, né? A gente muitas vezes nem se prepara para a Semana Santa ou para a Páscoa. E quando você está linkado com o calendário litúrgico, parece que a igreja vai no movimento que vai seguindo dentro dos principais temas da Bíblia, né? E domingo passado, foi como eu disse, eu então fui falar sobre os versículos lá, os textos que o calendário litúrgico propõe. E eu estava assim numa sinuca de bico, porque a gente comemorou, não sei quantos sabem, mas foi comemorada na semana passada a Semana do Meio Ambiente. E para mim é um tema muito caro, porque é um tema, para mim, totalmente bíblico, né? E eu falei, e agora? O que a gente faz? A gente segue o calendário litúrgico ou faz um domingo especial, um culto, agradecendo ao Senhor, ao Deus Criador pela criação? O que a gente faz? Quando de repente eu me deparo com os textos bíblicos, um deles era Gênesis capítulo 1 e o outro era o Salmo 8, que diz o seguinte: Senhor, ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Tua glória é mais alta que os céus. Tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem tua força. Assim, calaste teus inimigos e todos que a ti se opõem. Quando olho para o céu e contemplo a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto: quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? E, no entanto, os fizeste apenas um pouco menores que Deus, e os coroaste de glória e honra. Tu os encarregaste de tudo que criaste e puseste sob a autoridade deles todas as coisas, os rebanhos, o gado e todos os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as correntes dos oceanos. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Salmo 8, que fala do Deus Criador e fala da criação. Então foi maravilhoso, né? Que a gente pôde, então, tratar sobre esse tema. E o Salmo traz uma pergunta que está bem no centro, né? Versículo 4 é uma pergunta que é crucial para a gente poder tentar entender exatamente o sentido e o significado do Salmo. Quando o Salmo pergunta: quem é o homem? O que é o ser humano? Essa é a pergunta central do Salmo, né? No entanto, antes de falar da criatura, o Salmo relembra o Criador. E você vai perceber que todo o Salmo está emoldurado, os versículos 1 e versículo 9, por uma mesma afirmação: ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Ou seja, é um salmo que começa e termina, ele é moldurado pela glória de Deus e pelo louvor ao Senhor, o Deus que majestosamente enche a terra. E aqui estão algumas afirmações bem interessantes, né? Ele fala que toda a terra louva a Deus por sua majestade, está no versículo 1. No versículo 1 ainda, ele fala que igualmente os céus cantam a glória do Senhor, ou seja, não só a terra, mas também os céus. E ele fala no versículo 2 que até dos lábios de meninos e meninas recém-nascidos, o Senhor é adorado. A Cláudia falou que a gente está esperando aí agora a chegada de 2 netos, um para julho e outro para agosto, né? O Chico e o Timóteo, eles estão chegando agora. E a gente está numa expectativa muito grande, né? E quando a gente lê a palavra do Senhor dizendo que tu ensinastes
crianças e bebês a anunciarem a tua força. A NVI diz que dos lábios dos meninos e das meninas, dos recém-nascidos, o Senhor é adorado. Então isso é espetacular, porque não só a terra, não só o céu, mas os bebês, as crianças adoram também o Senhor. No entanto, em contraste com os bebês, o texto fala dos inimigos de Deus, que esses não reconhecem a sua majestade, a sua glória, e por isso não oferecem a ele o louvor que lhe é devido. Isso está no versículo 2. Assim calaste teus inimigos e todos que a ti se opõem. Mateus capítulo 21 é um texto bem legal, que ele faz uma menção exatamente disso que está aqui no Salmo 8, né? Lá ele fala que cegos e mancos vieram a Jesus. Jesus estava no templo, cegos e mancos vieram a Jesus. Aqueles que eram reconhecidos como fracos, como incapacitados, doentes, e por isso era tido naquela sociedade como gente inferior, Jesus acolhia esse povo, né? Jesus não os via assim. Aliás, Jesus nunca os viu assim, Jesus nunca nos vê assim. Jesus então acolhe os mancos, os cegos, cura esses doentes. E enquanto isso estava acontecendo, algumas crianças que estavam ali por perto, eles começaram a gritar: Hosana ao filho de Davi. Uma expressão, né, que o povo usava naquela época, salva-nos, a expressão do hebraico salva-nos Deus acabou se tornando salve Deus, né? Ou seja, louvado seja o Senhor, uma expressão de louvor, viva o nosso Deus. E os sacerdotes e os chefes mestres da lei, eles ficaram indignados com aquilo, porque crianças estavam dando essa ênfase, esse louvor a Jesus, né? Salve Deus, viva o nosso Deus, glória a Deus. E eles perguntam então para Jesus: Jesus, você não está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Você não vai fazer esses meninos calarem a boca? Porque para esses homens poderosos aquilo era uma tremenda de uma heresia. Crianças dizendo aquilo acerca de Jesus. Só que Jesus respondeu exatamente com esses versículos do Salmo 8. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. Ou seja, Jesus aceita louvores daqueles que, como crianças ou como fracos, se colocam diante dele. E lá no texto de Mateus 11, versículo 25, Jesus diz: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Esse é o evangelho. O salmista se apresenta aqui, então, nessa ideia, né, de essa êxtase de um Deus que se importa com os fracos, com os pequeninos. O Senhor os acolhe. E agora o salmista se apresenta extasiado também com a maneira como Deus vê o ser humano. Porque aqui há um contraste, eu não sei se vocês perceberam enquanto a gente lia. De um lado, Deus fala sobre a pequenez do homem diante da criação, versículos 3 e 4. Mas, por outro lado, ele fala dessa posição de domínio que Deus concede aos seres humanos sobre a terra, versículos 5 a 8. Então, aqui a gente vê duas realidades aparentemente conflitantes sobre os seres humanos, mas necessária para que a gente faça um julgamento equilibrado de quem é o ser humano, do que é o homem, do que é a mulher. O que é o homem? Essa é a pergunta. Bem, de um lado, então, a gente vê que, de um lado, o Salmo mostra a pequenez do ser humano. Quem escreveu esse Salmo foi Davi. Davi, como pastor, certamente ele passou muitas noites dormindo a céu aberto, no campo, guardando as ovelhas. E dá para imaginar, né? Davi deitado ali, olhando as estrelas, aquela infinitude, aquela imensidão. Ele não sabia o que a gente hoje tem conhecimento sobre o que é o planeta Terra diante do universo, que nós não passamos de uma pequena poeirinha, um cisco na imensidão do céu, do universo. Mas ali, ele deitado, ele contemplava os céus, via a imensidão de tudo aquilo, as estrelas, a lua. Mais do que o teto bonito, ele estava diante realmente de uma profundeza sem fim, onde os olhos não conseguiam
alcançar o fundo dos céus. E ele então chega a essa conclusão no versículo 3. Quando eu olho para o céu e contemplo a obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, eu pergunto, quem são os simples mortais para que penses neles? Só que de Davi até hoje, muito conhecimento o homem chegou a muito conhecimento, a muito entendimento sobre o que é, né, o mundo diante desse cosmos todo. Há 400 anos atrás, ou até bem antes disso, os estudiosos criam, bem antes disso, eles criam que a Terra era o centro do universo. E diante, em torno da Terra, estavam os planetas visíveis a olho nu. E uma esfera de estrelas fixas. Só que lá no século XVII, eles perceberam que o Sol e a Terra estavam dentro de um disco vasto em forma de galáxia, de estrelas. E depois eles vieram a descobrir, nós homens, os seres humanos, viemos a descobrir que as estrelas eram sóis, como o nosso Sol, onde os planetas giram em torno. No século XX, agora com modernos equipamentos, viram que a nossa galáxia era apenas uma das milhares de milhões e que, segundo a física quântica, nós vivemos num universo em expansão. E agora a gente chega no século XXI falando de estrutura geral do universo visível, que é formado por superaglomerados que formam uma vasta teia de filamentos e vazios. Ou seja, a Terra é um nada diante de tudo isso. Por incrível que pareça, e para o espanto de todos, ou de boa parte, a Terra é redonda. Né? É bom lembrar isso nos dias de hoje. E que esse pequenino planeta, ele está dentro de uma imensidão. O que é o homem para que Deus se importe com eles? Quem é o homem diante de toda essa estrutura grandiosíssima que Deus fez? Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Diante de um Deus que se preocupa e que criou toda essa beleza magnífica que nós não conseguimos conceber, entender. Mas, por outro lado, o Salmo continua. E, no entanto, os fizeste apenas um pouco menores que Deus e os coroaste de glória e de honra. Ou seja, o salmista agora passa da nossa pequenez em comparação com o universo para a grandiosidade que Deus deu ao ser humano sobre a terra. Em algumas traduções aparece, fizeste um pouco menor do que Deus, em outras traduções, quase um Deus o fizeste, como é a tradução ecumênica. Em algumas traduções aparece menores do que os seres angelicais, seres celestiais. Calvino explica isso aí dizendo que é uma questão metafórica aqui, e que a Septuaginta traduz Elohim, esse substantivo de Deus, por anjos. E, na verdade, o que é ressaltado aqui é essa infinita bondade de Deus demonstrada nessa expressão. Bem, então nessa posição de sermos apenas um pouco inferiores aos seres celestiais, ou mesmo ao próprio Deus, é percebido no domínio que nos foi concedido pelo Senhor. É esse o sentido que o Salmo traz para a gente. Deus reveste os homens de soberania real, coroando-os de glória e de honra, versículo 5, e delega ao ser humano o controle das suas obras. O texto chega a dizer que sob os pés do homem, Deus pôs tudo, versículo 6. Isso relembra, então, Gênesis capítulo 1, que Deus, ao criar todas as coisas, tudo aquilo que veio a existir, ele conclui as obras criando um ser especial à sua imagem e semelhança. Deus cria o ser humano e dá a ele um mandato cultural. Sejam férteis, multipliquem-se, encham, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. E Deus cria o homem, então, com características do próprio Deus.
Os atributos comunicáveis de Deus são percebidos no ser humano, criado à sua imagem e semelhança. E nós vemos aqui agora o salmista fazendo uma referência à criação animal, animais domésticos e selvagens. E Deus nos dá agora o domínio sobre a criação, não para destruir, para dilapidar, como tem sido feito, mas como cuidadores do jardim, como mordomos da criação, criação de Deus. E a gente precisa entender isso, porque a quem pertence a terra? O Salmo 24, versículo 1 diz para a gente que do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nela vivem. Deus, portanto, é o Criador, ele detém o direito da criação, ele é o proprietário de tudo. No entanto, lá no Salmo 115, a palavra do Senhor revela no versículo 16: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem. O John Stott explica isso dizendo que a resposta equilibrada para a pergunta seria, então, a terra pertence a Deus e Deus agora confia ao homem. Portanto, a terra também pertence ao homem, porque Deus a entrega às mãos do homem. Deus entregou a terra para que a gente governasse em seu favor. Ou seja, a terra não é nossa, mas ela foi arrendada por nós ou para nós. Deus continua sendo proprietário da terra e um dia nós teremos que devolver e prestar contas a ele. Então, Deus nos dá o domínio sobre a terra, um domínio cooperativo, né? E também um domínio que é delegado. Quando a gente destrói a criação de Deus, os recursos naturais da terra, pela ganância, pelo pecado de ter mais e mais, do acúmulo, nós destruímos o jardim de Deus e trazemos destruição para a criação de Deus. Assim a gente vê quão espiritual são essas temáticas envolvendo a questão do meio ambiente, o cuidado com a casa que Deus nos deu para morar e para cuidar. Mas há algo mais a ser dito sobre essa grandiosidade dos seres humanos e o seu domínio sobre a criação de Deus. À medida que o universo revela cada vez mais os seus segredos, a pesquisa científica, o domínio do ser humano aumenta. E eu me lembro que o meu filho, Pedro, mais velho, ele morou um tempo em Cambridge. Ele fez um doutorado lá na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. E eu lembro que eu fui visitá-lo e um dia passeando ali perto do apartamento que ele morava, apartamento estudante, aqueles apartamentos apertados, né? Ele, a esposa e uma filhinha, e a gente estava lá e passando uns dias com eles, e eu lembro que eu, andando ali por perto, eu me deparei com um prédio interessante, e eu li na porta, estava escrito assim, Laboratório Cavendish. E eu me lembro de uma vez pregando sobre o Salmo 111, se não me falha a memória, esse salmo mesmo, eu lembro que o comentarista, comentando o Salmo, falava sobre o Laboratório Cavendish. Ele foi fundado em 1874. É um dos mais proeminentes laboratórios de pesquisa no mundo. Lá, 28 cientistas foram reconhecidos com o Prêmio Nobel. E entre os seus estudos mais conhecidos está a primeira divisão do átomo. E eu estava diante daquele laboratório. E eu lembro que o comentarista dizia que havia um texto do Salmo 111 escrito no frontispício daquele laboratório. E eu fui conferir e realmente estava. Grande são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que as apreciam. Salmo 111, versículo 2. A ideia é que é impossível olhar para a criação, meditar nela e não conhecer a mão de um Criador poderoso que criou e mantém todas as coisas. Ou seja, não há essa pseudo-separação entre fé e ciência que dizem, se entendermos que a ciência não é outra coisa senão observar, conhecer a criação de um Deus que tudo fez. Isso é domínio do homem sobre a terra. O conhecimento do que Deus fez, a revelação que nos é feita à medida que conhecemos a criação de Deus. Assim, a responsabilidade humana sobre esse domínio da criação deve ser total, com o fim de glorificar ao Deus da criação. Mas qual é a situação, em que situação o homem se encontra hoje? Ao mesmo tempo que nós não somos nada diante da imensa criação de Deus,
ao olharmos para o planeta Terra como nada, um grão de poeira nesse universo criado, ao mesmo tempo nós recebemos de Deus o privilégio de sermos os mordomos da criação de Deus e fazer isso de uma maneira bem feita, cuidando do planeta, prosseguindo nos conhecimentos, revelando esse domínio por meio de um trabalho que só é possível porque fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Então, para concluir, eu quero só trazer aqui algumas ideias fechando tudo isso que eu estou dizendo. Salmo 8, então, nos ensina, primeiramente, que nós devemos reconhecer a nossa pequenez diante de Deus e da sua grandiosa criação. Isso nos livra de todo orgulho e presunção de acharmos que somos nós o centro do universo, de achar que eu sou o centro de todas as coisas, que a minha cidade, que o meu país, que a minha nação, que o meu pensamento é o centro de todas as coisas. Isso nos coloca numa posição de humildade, nos faz ver a todos os demais nessa situação de incapacidade e vulnerabilidade diante desse Deus grandioso, majestoso, poderoso. A gente precisa lembrar que Deus rejeita a empáfia dos poderosos e orgulhosos, mas ele acolhe o louvor dos pequeninos. Jesus tem braço para acolher e curar os fracos e oprimidos. Jesus tem poder para abençoar os humildes, mas ele também rejeita e confronta os orgulhosos que se colocam numa posição de superioridade opressora. Segundo lugar, o Salmo 8 nos ensina que a gente deve aceitar o maravilhoso presente que ele nos concede de sermos os seus mordomos no cuidado com a criação. Se por um lado nós não somos nada, apesar de ele não nos julgar assim, ele nos coloca na posição de um pouco menores do que os seres celestiais. Eu digo que ele não nos julga assim porque ele sabe o número de cabelos que tem na nossa cabeça. E ele concede a nós o privilégio e a responsabilidade de cuidar da sua criação terrena. A terra não é nossa, mas a terra também é nossa. Ele nos concedeu por arrendamento para que a gente cuide. Destruir a criação de Deus, devastar, poluir o planeta, matar rios e animais, desprezar a criação e os seres humanos como nós, apontam para o terrível pecado que habita dentro de cada um de nós. Nós estamos vivendo num tempo em que essa empáfia humana tem sido questionada por meio de pandemia, que tem revelado os reais valores, como a gente encara a vida, como a gente encara o semelhante, como lidamos com as coisas, como lidamos com o dinheiro, com a nossa espiritualidade. Tudo isso, essa pandemia e esse isolamento tem questionado tudo isso. Nós estamos vivendo um tempo onde essa crise torna evidente. Ela acaba se tornando evidente tantas outras crises que estão debaixo dos tapetes aí, né? Por exemplo, as crises dentro dos lares, onde cônjuges agora são obrigados a conviver com o seu cônjuge, tem que ficar trancafiado no apartamento com seus filhos, ou mesmo crises sociais, né, como questões que a gente tem visto hoje de racismo, que estão levando milhares de pessoas às ruas, às praças de todo mundo. Ou mesmo a nossa vulnerabilidade diante de Deus, tudo isso está sendo revelado, as nossas paixões, tudo isso, essa pandemia está revelando para a gente. Que é o homem para que com ele te importes. Lá em Hebreus 2, que cita o Salmo 8, Jesus é apresentado como aquele que veio para restaurar o homem caído. E é em Cristo, e não em nós, que o domínio da humanidade se revela. Esse domínio citado pelo Salmo 8. É por meio da morte de Jesus, conforme os versículos 14 e 15 de Hebreus, que o diabo é derrotado e os escravizados pelo pecado são libertos. Jesus foi coroado, exaltado à destra de Deus. E se nós vivermos pela fé, a obra que Cristo realizou se realiza também em nós. Hoje a gente lida com essa fragilidade da vida, o pecado que afetou diretamente a humanidade. E muitos nessa busca de compreender o mundo acabam elevando o homem à posição de Deus, ou às vezes a própria criação à posição de Deus. E só quando a gente encontrar com o Senhor Jesus é que nós vamos entender o verdadeiro valor da vida, da eternidade, da criação e do Criador. O princípio da vida está em Jesus.
Nele está o equilíbrio. Portanto, engajar-se numa ideologia, por mais humanista que seja, por mais ecológica ou ambientalista que seja, sem compreendermos o nosso real estado diante de Deus, isso nunca nos levará ao equilíbrio desejado e à verdadeira humanidade que a palavra do Senhor revela a nós, que é o homem, que é o homem. É isso. Eu queria compartilhar essa realidade e aí essa palavra com vocês nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo. Tá bom? Amém. Eu não sei, eu canto mais uma, irmão, e como é que faz? Não, encerra com uma oração, ô Carlinhos. Tá. Pode orar, você. Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo que a gente está aqui juntos, conversando, orando, batendo papo, se encontrando, se reencontrando. Obrigado porque o Senhor, em tempos tão difíceis como esse, o Senhor nos presenteia com a tecnologia como meio, uma forma de mantermos essa comunhão viva com os irmãos em Cristo. Te agradeço porque nós realmente não somos nada diante da tua maravilhosa soberania. Nós não somos nada diante da tua surpreendente criação. Se a terra é um pó, o que somos nós? Não somos nada. Mas, ao mesmo tempo, a tua palavra revela que o Senhor nos ama profundamente. E por isso nós te amamos e queremos te servir e queremos devotar ao Senhor a nossa vida. Ajuda-nos a sermos teus servos, tanto na proclamação do Evangelho e da vida, assim como no cuidado da tua criação. Abençoa os meus irmãos e irmãs que estão aqui com a gente nessa noite. Fala a cada um, guarda suas famílias. O Senhor sabe o conflito que cada um está vivendo, as suas lutas e dificuldades. Rogo a bênção do Senhor sobre cada um. E obrigado por Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que nos acompanha em todos os momentos da vida, inclusive nos vales de sombra da morte. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Carlinhos, pode cantar mais uma, sim. Ou umas duas. Mais de uma. E também se alguém... Uma, duas. Se alguém quiser pedir alguma música ou fazer alguma pergunta, já sabe como fazer. É só Tem dar que escrever. esse sinal. Não, tem que escrever no chat. Ou escrever no chat. Tem um chat aqui. Mas não seja chato, não. Só chat. Então, eu vou cantar o Sabiá. É uma música que eu já canto por aí. A gente estava visitando uma região chamada Soído, lá em Domingos Martins, no Espírito Santo. E eu estava com a minha família lá, de férias, quando de repente a gente acordava pela manhã com um barulho assim. A gente ia abrir a porta, não era ninguém. Depois nós viemos saber que era um sabiá, que todo dia batia na janela. E a gente, então, era um presente de Deus. Era como se Deus estivesse dizendo, através daquela pequena criatura dele: acorda, rapaz, levanta da cama e vem ver o dia maravilhoso que o Senhor fez para vocês. E foi um momento muito importante, porque eu estava numa série de perguntas ao Senhor, e Deus me respondeu muita questão através dessa experiência. Eu não vou contar agora porque ela é meio longa, vou cantar apenas. Sabiá cantou no galho do pau, lembrando que a vida tão bela floresce. Sabiá bateu na minha janela, lembrando que um dia tão lindo lá fora me espera. Sabiá cantou no galho do pau, lembrando que a vida tão bela floresce. Sabiá bateu na minha janela, lembrando que um dia tão lindo lá fora me espera. A natureza inteira respira, entoa louvores aos céus, enquanto adormeço silente. Sabiá, vou me despertar e adorar o Deus Criador. Pois quando o seu canto eu entoo, sua cura vem me visitar. Meu Senhor, Sabiá.
Esse é o canto do sabiá, assim, ó. Sabiá cantou no gaio do pau, lembrando que a vida tão bela floresce. Sabiá bateu na minha janela, lembrando que um dia tão lindo lá fora me espera. Sabiá cantou no gaio do pau, lembrando que a vida tão bela floresce. Sabiá bateu na minha janela, lembrando que um dia tão lindo lá fora me espera. A natureza inteira respira, entoa louvores aos céus, enquanto adormeço silente. Sabiá, vou me despertar e adorar o Deus Criador. Pois quando o seu canto eu entoo, sua cura vem me visitar. Deus Senhor, sabiá. Muito bem. Algum pedido, alguma canção que vocês conhecem do Carlinhos? Você é um canhão gospel, é engraçado. O céu azulzinho. Céu azulzinho. Ah, o Zuzinho. Tá bom, deixa eu colocar aqui. É que eu tô com o iPad bem aqui do lado, que eu não sei letra de nada, sabe, gente? Então deixa eu botar aqui o iPad aqui, achar a música aqui. Ô, Carlinhos, Fala. alguém pediu para você depois pôr o link da... Como é que é? Liturgia, o quê? Ah, tá. Do calendário litúrgico, mas já está ali, ó. Portal Kairos, ordem. Kairos, tá bom, tá jóia. O que a gente normalmente utiliza aqui na igreja tem inclusive um pessoal, uns rapazes da igreja presbiteriana aqui em Goiânia, que eles têm trabalhado, eles têm feito um material adaptado, assim, sabe? E eles são aqui de Goiânia. O pessoal tem feito um trabalho muito legal, assim. Eu vou botar aqui o link do próximo domingo para vocês. O link do próximo domingo, porque através desse link vocês vão poder... Deixa eu só abrir aqui o negócio. Ô Carlinhos, você gravou uma com o Tá Vavá. fechado, Sandro. Tá aberto. Opa, pode falar. Você gravou uma música com o Vavá que eu não tô lembrando a letra, mas ela é muito linda, eu não lembro a letra. Depois, se você lembrar um pedacinho. Então, a questão é que as músicas do Vavá eu não sei tocar, né? Ele me convidou para participar no disco. Tá certo. E aí eu participei, mas eu realmente não vou saber tocar. Eu precisava dele aqui. Se ele tivesse... Aliás, nem pela internet tem jeito, né? Mas o Vavá tem sido parceiro, a gente tem feito algumas canções juntos. E a gente fez até uma pagode viola, assim. Aí vai ter que ter, ele tem que estar junto, né? Fala que a gente acorda cedo e fala sobre as necessidades, mas se não tiver Deus, não tem jeito, né? Dá tudo errado, né? O Zuzinho é uma música que 3 irmãos fizeram, que fala assim sobre essa coisa da linguagem goiana, mineira, né? Do colocar tudo no diminutivo, cafezinho, pãozinho de queijo, né? Um cara desse tamanho é chamado de Carlinho. Isso é só coisa de Goiás mesmo, né? E aí, então, eles fizeram uma música lá, chama Zuzinho. Como é que é?
Somente adorar a ti, louvores vamos te dar. 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 Modas de louvor, salmos de amor brotar. Modas de louvor, salmos de amor lançar. Ele manda a chuva cair cedinho, faz o sol nascer amarelinho. Ele enche de nuvens o céu azulzinho. Ele cuida de mim como de um passarinho. Somente adorar a ti, louvores vamos te dar. Por aí vai, é tudo no diminutivo. Ai, ai, ai. Carlinhos, e Fala. assim, você deve ter um acervo de trabalhos, de composições, de gravações. Fala para nós como é que a gente tem acesso a isso? É CD, na internet? Como é que é? Conta para nós o segredo. Eu antes de... assim, logo no início da caminhada, tudo com Mocidade para Cristo, eu participei de um grupo chamado Expresso Luz. E fiquei, então, como eu disse, 12 anos no Expresso Luz. E lá com o Expresso nós gravamos 3 discos, 3 CDs. O primeiro foi disco, os 2 primeiros discos mesmo, bolachão, aqueles vinil, né? Depois, quando eu vim para Brasília, eu comecei, então, me desliguei do grupo e comecei um trabalho, assim, sozinho, né? Sempre com o apoio da Cláudia, a Cláudia sempre junto comigo, tudo, mas um trabalho solo, vamos dizer assim. E aí, eu gravei 9 CDs e gravei um DVD. E eles estão disponibilizados nas plataformas de música digital. Então, Spotify, Deezer, Apple Music, tá tudo aí, né? E o DVD, chamado Terra, aliás, chamado Chão, ele foi gravado em Pirinópolis, de Goiás, lá num teatro, assim, 1800 e alguma coisa, foi construído esse teatro. E a gente, então, fez uma gravação lá e numa fazenda, lá também na região, e foi muito legal, assim, ficou um DVD muito bem produzido, e ele está disponível também aí no YouTube. Então, se quem tivesse interessado, pode colocar Carlinhos Veiga, DVD Chão, vai encontrar ali a lista completa do CD, do DVD. Então tá lá. Hoje a gente já não vende mais CD, né? Eu nem sei como é que a gente vai fazer, Josiel, porque antigamente a gente vendia CD e com a venda do CD a gente gravava o próximo. Agora já não tem jeito, mas porque a gente recebe muito pouco, né, daquilo, das plataformas de música digital, e eu realmente não sei como é que a gente vai fazer para continuar gravando, não. Ô, Carlinhos, aqui a gente está mais de 2 meses juntos aqui, conversando, cultuando a Deus, mas também aqui tem sido uma terapia pessoal. E daí eu queria fazer uma pergunta assim para você. Uma vez eu tive aí em Brasília, na sua igreja, e você veio conversar comigo, e você estava em crise quanto à questão desse negócio de viver com a música ou ser pastor, e você me perguntou: Josiel, como é que você consegue dar tempo integral? Como é que esse negócio de ser missionário? Né? Então, E agora, então? eu queria saber se você resolveu isso, como é que você resolveu isso. Você é mais pastor do que músico, mais músico do que pastor. Abre o coração para nós aí, que vai edificar a gente também. Não, tá bom. O que aconteceu? Eu lembro perfeitamente desse dia. Foi uma noite no acampamento da MPC em Uberlândia. Eu não estava em Brasília ainda, eu não tinha assumido o pastorado da igreja, né? Eu não era pastor. Eu
eu nem me lembro se eu já tinha ido para o Centro Evangélico de Missões naquela época, não tenho certeza. A minha crise era exatamente assim, sobre... eu queria trabalhar com a música, queria me dedicar à música, mas o que eu deveria fazer? Permanecia na música e abandonava o outro lado, o ministério que eu dizia assim, como um missionário, pregador, porque é muito difícil, às vezes, você tentar compatibilizar as duas coisas. Não é fácil. Eu quero dizer para vocês que é debaixo de muito conflito, que pelo menos eu já pude conversar isso com o Gladir, já pude conversar isso com o Gerson Borges, já pude conversar isso com alguns irmãos que lidam com essas... Porque o pastorado exige muita gente, muito tempo, estudo, dedicação. E a música também exige muito. Se a gente fica um tempo sem tocar, os dedos endurecem, a gente não consegue compor, a gente perde o vocabulário musical, a gente perde o desempenho para fazer novas composições, né? Então, realmente são dois lados, é uma tensão, porque às vezes a minha viola, o meu violão ficam dentro do case, eu chego de uma viagem, fica dentro do case e eu só abro o case na outra viagem. Às vezes eles ficam um mês parado e eu não tenho tempo para pegar, porque o Ministério Pastoral exige da gente dedicação, né? Então, foi um conflito naquela época. E parece que o conflito agravou, José, porque um tempo depois, a gente estava em Goiânia, trabalhando com Mocidade para Cristo. Naquela época, a Cláudia me acompanhava, era eu e ela viajando, depois veio o Pedro, nosso filho mais velho, o Pedro viajava com a gente, depois veio a Ana e depois veio o César. Ficou impossível para a Cláudia viajar. E a Cláudia passou a viver um período início de uma depressão pós-parto, depois do terceiro filho. Isso acumulou com as minhas viagens, as minhas idas e ela ficando sempre. E dificuldades financeiras, como a gente estava passando na época. E aí eu lembro que eu fui participar de um congresso no Chile, fui convidado a representar lá, ser um dos representantes do Brasil nesse congresso. E aí nós oramos. E a oração foi: Senhor, mostra a tua vontade, mas do jeito que está, não tem condições. Isso vai afetar o nosso casamento. Não dá. Eu lembro que na ida para o Chile, estando lá, nós recebemos um convite aqui de Brasília. E aí então eu vim trabalhar numa igreja, trabalhar com os jovens da Igreja Presbiteriana de Brasília, reverendo Adail Sandoval, conhecido de alguns de vocês. Foi quando ele me chamou. Inclusive o Décio, a gente estava no mesmo presbitério naquela época, o Décio foi um dos caras que deu maior força lá para minha ordenação. Ele foi o cara que avaliou a minha monografia, que o presbitério solicitou que eu fizesse. E aí foi uma bênção muito grande e eu acabei me tornando pastor. Então, isso, quando eu digo que veio a gravar, porque em vez de... eu estava querendo resolver para o lado da música. Não, aí, como pastor, a exigência ainda é maior do que como missionário. Mas o tempo está passando. E uma vez lá na Igreja da Presbiteriana de Brasília, uma senhora veio me questionar. Você precisa decidir, ou você é pastor ou você é músico. Aí eu falei, o que eu vou responder para essa irmã? Eu falei, minha irmã, eu vou ser tudo aquilo que Deus quer que eu seja. Eu não posso omitir nada daquilo que o Senhor está orientando eu a fazer. Então, no meio de todos os conflitos e tudo mais, eu continuo sendo pastor e continuo sendo músico. Às vezes, Deus permite que eu seja mais músico do que pastor. Às vezes, eu preciso ser mais pastor do que músico. É isso, sou pastor hoje, pastor efetivo de uma igreja presbiteriana que eu plantei, filha da Igreja Presbiteriana de Brasília, uma igreja que completa, nesse ano agora, 14 anos de organização.